Olá! Essa semana nós vamos falar então sobre banho de assento, que foi o assunto que venceu a nossa enquete no Stories, né, do Instagram. E estava concorrendo com o coletor menstrual, mas a gente pode ver se o coletor entra num próximo momento pra gente falar. Então, o banho de assento por ter vencido vai ser o nosso assunto da semana toda, dessa semana. Eu vou começar hoje falando algumas questões mais gerais sobre isso. E ao longo da semana a gente vai tirando as dúvidas a respeito das perguntas que foram feitas no Stories, ok? Muito bem, então assim, primeiro eu acho importante a gente lembrar que a nossa vagina tem um bioma, tem micro-organismos que vivem ali, que são micro-organismos que estão ali para nos ajudar, para manter o equilíbrio local. Esses micro-organismos da nossa vagina, eles fundamentalmente produzem ácido lático, que é uma substância que deixa o pH da vagina mais ácido. Então, o pH normal da nossa vagina é mais para o ácido do que para o alcalino. Sendo assim, a vagina mais ácida é o nosso equilíbrio normal da região, vamos dizer assim. Isso é uma coisa importante, porque a gente tem que pensar que todo o bioma do nosso corpo, todo o microbioma, desde a boca até o ânus, e na nossa vagina, nas nossas narinas, dentro do nosso conduto auditivo, eles servem para nos ajudar a equilibrar o corpo. E como é que a gente equilibra o nosso bioma? A gente tem que manter uma alimentação saudável, a gente tem que praticar atividades físicas, gerenciar o estresse, a gente tem que dormir bem, a gente precisa se avaliar e estar se observando constantemente para tentar entender o que está adequado e o que não está adequado com relação à nossa saúde integral, como é que a gente está se sentindo. A gente tem que estar, na verdade, com os nossos corpos todos, desde o nosso corpo físico até os nossos corpos mais sutis, em equilíbrio. Com isso, o nosso bioma vai estar em equilíbrio. Muitas coisas da vida moderna desequilibram o nosso microbioma e também o nosso microbioma vaginal. Uma das ferramentas, que é uma ferramenta que tem a ver com o que a gente está falando, que é como que eu me relaciono melhor com o planeta, que é o assunto que eu venho trazendo, é o banho de assento, porque o banho de assento é uma coisa que a gente pode fazer como uma ferramenta de autocuidado. Eu faço banho de assento em casa, água, uma bacia, água morna ou água fria, depende do que eu quero equilibrar no meu sistema genital, e ervas, e o poder das ervas, das plantas. Então, o banho de assento é uma ferramenta para equilíbrio do nosso trato genital feminino. Ele é uma ferramenta que nos ajuda a harmonizar a região, nos ajuda a harmonizar o bioma, nos ajuda a harmonizar a mucosa da vagina, nos ajuda a combater sintomas, nos ajuda a equilibrar o local, certo? E isso é muito antigo, isso é uma coisa ancestral. Esse cuidado a partir dos banhos de assento é algo muito ancestral, é uma coisa antiquíssima, muito simples e muito eficaz. Só que, claro, que a gente tem que lembrar, né, na nossa angústia contemporânea, que banho de assento não é que nem engolir um remédio ou passar uma pomada que a gente compra na farmácia. A gente engole um remédio, passa uma pomada com a expectativa de que os sintomas logo desapareçam. Lógico que nem sempre isso acontece, mas vai acontecer mais cedo ou mais tarde, porque a gente está falando de um remédio. O banho de assento é uma ferramenta de autocuidado, de observação, de reequilíbrio, de cura, porém é uma ferramenta que utiliza a água e o poder das plantas, das ervas. Então a gente precisa ter paciência. É um momento para a gente estar com a gente mesma. Banho de assento é feito se não é uma afecção aguda, grave, que a gente precise utilizar ele várias vezes ao dia por alguns dias, o ideal é a gente fazer ele à noite, num ambiente muito calmo, muito íntimo, que a gente possa ficar sozinha com a gente mesma, né? Mulheres adultas, óbvio. Que a gente possa desfrutar desse momento, se conectar com a gente mesmo e com o nosso trato genital, para que o poder, tanto curativo, a medicina da planta, da erva que a gente vai usar, quanto a energia toda envolvida nessa planta ou erva que a gente escolheu para utilizar, nos envolva e nos ajude a trabalhar em prol desse equilíbrio. Então, não é uma solução mágica, aliás, nada é a solução mágica, né? Mas é uma ferramenta muitíssimo interessante para a gente utilizar, que nos leva a conseguir mais equilíbrio e harmonia da região do genital, principalmente da vagina, da região da vulva, da entrada da uretra, da região perianal e anal, porque dá para usar também para afecções dessas regiões, tá? Então, hoje eu tô trazendo o aspecto bem geral a respeito do banho de assento. Existem muitos sintomas, muitas patologias, muitas afecções locais que a gente pode
ter benefícios enormes com banho de assento. Nós vamos, ao longo dessa semana, falar sobre todas as dúvidas que vocês me colocaram, né? Mas a primeira coisa que eu queria dizer é, sempre que a gente escolhe uma ferramenta para nos ajudar a equilibrar, seja qual for a parte do corpo, mas nós estamos falando objetivamente hoje sobre a nossa região genital feminina, né? Essas ferramentas que são ferramentas de autocuidado, que são ferramentas que são utilizadas quando a gente usa a medicina da natureza propriamente para nos ajudar, são ferramentas que a gente usa e que a gente tem que estar muito em conexão com a gente mesma. Então, quando eu escolho fazer um banho de assento, eu escolho isso de coração. Eu escolho isso também escolhendo reservar um tempo só para mim, reservar um tempo para fazer esse banho de assento, com calma, com paciência, me observando, me cuidando. Durante o período que eu vou fazer esse banho de assento, eu vou observando que mudanças eu vou percebendo, sem angústia, sem botar pressão no processo. A planta precisa entrar em contato com a nossa mucosa, a energia da planta e a medicina da planta, e o corpo e a planta precisam ir se reconhecendo e se entendendo para que a coisa possa ser efetivamente regularizada, certo? Então, a partir dos próximos dias agora, a gente vai falar sobre cada uma das dúvidas de vocês. Eu vou trazer pequenos vídeos falando a respeito das dúvidas e o textinho com coisas que eu acho que são práticas para vocês irem se organizando aí a respeito do banho de assento, certo? Mas todas nós podemos fazer, banho de assento só é contraindicado para mulheres grávidas e mulheres menstruadas, que é melhor não fazer daí. Fora isso, todas nós podemos fazer banho de assento, inclusive crianças, certo? Gratidão, então vamos trabalhar com banho de assento essa semana. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem nos posts, por favor, que eu vou ir respondendo para a gente poder deixar esse assunto bem elucidado para todo mundo poder usar banho de assento a partir de agora. Um beijo a todas, gratidão.